trabalhistas diante da igreja? O pastor não tem relação de emprego com a instituição a qual ele pertence, sobre o aspecto vocacional. Todavia, os tribunais têm se manifestado, inclusive o TST tem apoiado esta colocação, que a partir do momento em que há um desvirtuamento da função sacerdotal, ou seja, uma quebra desse aspecto sacerdotal, vocacional, e ele passa a ser um gerente empresarial, ou até mesmo, como já disse o TST, um gerente espiritual, aí passa sim, corre-se o risco de ter a configuração dos direitos trabalhistas em relação à pessoa do sacerdote, ou seja, do pastor. A pessoa que quisesse ser pastor, ou entender-se como pastor, ou exercer a função de pastor, capítulo 3, versículo do 1 ao 7, ele tinha que primeiro ser fiel à palavra, ou seja, ele teria e faria uma excelente escolha, só que ele precisaria ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado vinho, espancador, cobiçoso, de toda ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governa bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, não neófito, para que, ensoberbecendo, não caia em condenação. Um ponto que até eu quero colocar aqui já de imediato, que às vezes as pessoas talvez pecam um pouco ao acharem que para ser obreiro da casa do Senhor, você não precisa e não pode ter nenhuma instrução. Isso é uma inverdade. É importante que a pessoa tenha formação, é importante que a pessoa tenha conhecimento bíblico e tenha estrutura para isso. Para quê? Para que o desenvolvimento da sua formação alcance a expansão da palavra e o desenvolvimento desta. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho. No entanto, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Sim. E parece que é um jogo de palavras, mas é uma questão técnica muito importante para decidir se haverá relação de emprego ou não. Sim. Hoje, em relação ao trabalho religioso, ele pode ser configurado, ou ele pode ser chamado, pode ser até reconhecido? Sim. Quando estamos diante de uma venda do estabelecimento empresarial, leva-se em conta a quantidade de clientes ou de potencial clientes lá no mundo empresarial, né, no contexto empresarial. E o valor a ser considerado nesse negócio jurídico, né, nesse negócio de compra e venda, é o tamanho do estabelecimento, o seu potencial de lucro e a quantidade de clientes já fidelizados, de potenciais clientes. Agora, se nós levarmos esta perspectiva para o campo religioso, isso é preocupante, isso está acontecendo de fato no campo religioso, com todas estas características negociais? Professor, desculpe, até não quero assustar o senhor e seu público, mas me permita a liberdade e o ambiente aqui para fins acadêmicos. Não claro. Estou dando nomes, em momento algum, acho que aqui é um acréscimo de informação e fique explicado isso. Tem acontecido isso sim, e o que é interessante, o amor de muitos tem se esfriado e realmente tem havido esse tipo de comportamento. Inclusive, vou explicar duas situações que doeram meu coração, ou fizeram doer meu coração, melhor colocando. Primeira situação, havia um líder em São Paulo, não vamos muito longe, que tinha uma denominação muito famosa, que foi muito famosa por diversos eventos e tal, e montou esta igreja dissidente de uma outra tradicional, e aí ele teve uma relação extraconjugal, e olha só que coisa interessante, acabou vendendo essa instituição para um outro ministério muito grande de São Paulo. Este ministério assumiu e colocou as suas características dentro dessa instituição. E aí, é justamente isso que aconteceu. Foi notado o público,
a quantidade de pessoas, a quantidade de entradas, o gasto, o perfil de obreiros, se havia ou não. Houve uma negociação. Houve uma negociação. Inclusive, ali vem o segundo fato. Nós temos uma obra escrita chamada Franquia Religiosa. Sim. Nós já conheço, tive a oportunidade de ganhar um exemplar que está aqui na minha biblioteca com o seu autógrafo. Olha só que coisa interessante. A franquia religiosa, certa ocasião, um outro sujeito que decidiu aí de uma neopentecostal grande também, ele disse, vou seguir carreira solo. Olha que coisa interessante. Ele começou a ofertar pelas madrugadas, a partir de um canal de televisão, franquias sobre o perfil daquela organização religiosa. E houve um crescimento assustador daquela organização religiosa. E aí, neste caso, essas pessoas que estariam adquirindo esta franquia, como nós vamos tratar? Eles podem ter empregados, franqueado e franqueador. Olha só que coisa maluca. A arrecadação vai em percentual para a matriz nesse aspecto, com toda certeza, irá pela utilização do nome, as configurações, o know-how, enfim. E aí fica aquela questão, aquela dúvida. Mas e o critério da fé? Como é que fica a fé? E aí eu entro na obra que o amigo escreveu sobre a questão da aplicação do CDC em algumas relações religiosas, né? Porque é aquele aspecto. Vamos lá, já que fiel perdeu o critério de adorador a Deus, então ali ele é um cliente. A partir do momento que você diz, olha, Deus vai te dar uma bênção, Deus vai encher o seu celeiro, vou te dar uma profecia. Veja que você está falando, se fosse uma instituição séria, você está falando no nome do Deus Altíssimo, que não pode ser tomado em vão, não pode? Primeiro ponto, aos que creem, é assim que nós trabalhamos, é assim que nós desenvolvemos. Agora, esse caso, o caso desta pessoa, que está sendo chamada a instituição para arrecadar oferta, para tirar bens dos fiéis, inclusive, este ponto que eu estou colocando está presente em muitas ações trabalhistas desse gênero, tá? Fica aqui configurado, fica aqui ressaltado. E aí, ele diz, Não, desculpe, pode completar a ideia. E aí, você imagina, ele vai à frente da igreja, sobe ao púlpito, fica no tablado, enfim. Ele diz, olha, estou vendo aqui que Deus vai te dar um carro. Esta situação não acontece. Já que não é fiel, é um pseudo cliente, eu posso aplicar o CDC, já que esta, abre aspas, profecia não aconteceu. Meu amigo escreveu sobre isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar bastante assuntos dessa envergadura no meu livro Relação de Consumo Religiosa, que o professor gentilmente lembrou.